A maioria das falhas em máquinas acontece devido a cargas que variam no tempo e não a esforços estáticos. Geralmente ocorrem em níveis de tensão significativamente inferior àqueles valores de resistência ao escoamento dos materiais. Fica evidente que a utilização de teorias de falha estática não leva em consideração a questão de solicitações dinâmicas. Então, o que é fadiga? Fadiga é um processo de quebra decorrente da aplicação repetida de cargas ou deformações ao longo do tempo, não apresentando fratura quando a aplicação é realizada uma única vez. Então, aí nós temos imagens que representam uma falha por fadiga. A região que foi fraturada, ela apresenta algumas características de linhas que correspondem à fratura do material. Aí nós temos alguns exemplos de imagens que representam a falha por fadiga. Você tem num maquinário, você pode ter um carregamento de tensão estática. Então, o carregamento ele é aplicado apenas uma vez, por exemplo. E nós temos o carregamento de tensão flutuante. No carregamento estático, como foi dito, você tem apenas uma carga que está sendo aplicada e você tem que observar a questão da tensão de escoamento do material. Já no carregamento de tensão flutuante, nós temos uma variação de aplicação de forças. Essa força ela varia ao longo do tempo e a amplitude dessa força ela pode variar muito pouco ou, no caso, nessa representação aí, em que existe um desbalanceamento, você pode ter uma variação grande aí de tensões. Então, um sinal de aplicação de tensão no material, ele pode ser representado dessa forma, onde você tem um valor máximo e um valor mínimo de aplicação dessa tensão. O valor máximo é medido desse eixo até o pico máximo aqui de tensão. O valor mínimo é verificado desse eixo também para a parte inferior do sinal. Aqui nós temos a amplitude do sinal, o sigma A. O sigma M é a tensão média que está atuando no material. Então, essa tensão média é dada pela soma, dividido por 2, da soma da tensão máxima mais a tensão mínima, e a amplitude do sinal de tensão é dado pelo módulo da tensão máxima menos a tensão mínima, dividido tudo por 2. Com relação ao aspecto macroscópico de uma superfície de ruptura por fadiga, esse aspecto macroscópico ele apresenta algumas características. Aqui nós temos uma representação de uma peça que foi fraturada aí por falha por fadiga. Então você observa que existem essas linhas, você pode considerar que são arcos. Então, se são arcos, esses arcos eles possuem um centro, e o centro desses arcos, dessas linhas circulares, esse centro é exatamente a nucleação, a iniciação da trinca. E a partir dessa iniciação, a trinca ela vai se propagar ao longo dos planos de alta tensão cisalhante, claro, a 45 graus. Depois, essa região onde possui as linhas circulares, os arcos, é na verdade a região de propagação, de crescimento da trinca.
E finalmente essa última região é a região onde o material realmente ele fratura, né? É a região de fratura súbita, corresponde à fratura brusca final frágil do ponto de vista macroscópico. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação de uma peça fraturada. Nós observamos aqui aquelas linhas circulares, como foi dito, o centro, né, desses arcos aqui, que corresponde a esse ponto mais ou menos, vai corresponder exatamente à nucleação, aqui representada em vermelho. Então, a trinca ela se originou nessa região aqui. Nessa imagem, a trinca se iniciou por aqui. Essa região em amarelo é a região de propagação da trinca. E essa região em azul é a região da fratura. Você pode até perguntar, olha, a região da fratura ela é bem superior à região de nucleação e de propagação. E por que que a peça ela rompeu? Porque é o seguinte, quando se faz o projeto de uma determinada peça, você considera que toda esta área ela vai ser submetida a uma tensão. Então, o cálculo da área aqui foi baseado nas tensões que o material, né, que a peça vai receber. Claro, se essa região diminuiu, se essa área diminuiu, então é uma área menor do que a área inicial de projeto. E aí é onde existe a ruptura ou fadiga. Aí é outra situação. Novamente, observa-se aqui ó, as linhas circulares, né? Então essas linhas circulares elas possuem um centro. Então esse centro ele está localizado aqui, que é exatamente a nucleação. Nessa imagem aqui, a trinca iniciou aqui pelo centro. Então você tem aqui também a região de propagação e depois aqui em azul a região de ruptura. Aqui é outra imagem. Observem as linhas aqui, olha, né, nessa região. Então, o centro dessas linhas aqui, mais ou menos circulares, aqui não está perfeitamente circular, mas o centro, né, dessa região aqui está nesse ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto de nucleação, onde originou a trinca. Depois teve todo esse trecho aqui, que é a região de propagação, para finalmente ter a região de ruptura. Aqui nós temos outro exemplo, né? Observe que a trinca ela iniciou tanto aqui quanto aqui. É uma peça em que ela foi submetida provavelmente a esforços de flexão. Observa-se aqui as linhas de propagação, tanto de um lado quanto do outro, e finalmente aqui, olha, a linha de ruptura, ou a região de ruptura, né? Que é essa região mais rugosa aqui. Como é que a gente determina o limite de fadiga de um material? Ele é determinado a partir de testes, né? Testes de ensaios de cíclicos de tração e compressão. Então aqui nós temos um vídeo. Nesse vídeo está mostrando um exemplo de um material, de um aço, onde a partir desse aço é retirado uma amostra. Essa amostra ela possui um diâmetro aí de 6 milímetros, um diâmetro estudado. Então várias amostras, né, com a mesma dimensão são feitas. Cada amostra é colocada na máquina de ensaios, onde, como eu falei antes, ela vai receber esforços de compressão e de tração. Então o técnico está fazendo o procedimento aí de instalação da peça, né, da amostra que vai ser submetida ao ensaio. Você observa que existe uma mola aqui. Essa mola ela está recebendo uma tensão cíclica, né? Essa tensão cíclica ela fica com
aplicando tração e compressão na peça, e até o momento de ruptura por fadiga, né? Então, para cada aplicação, né, de compressão e de tração na peça, isso daí vai corresponder exatamente a um ciclo. Então são realizados aí vários ciclos e até verificar o rompimento da peça. Esses ciclos eles vão aumentando, né, vai se aumentando a carga e verificando, né, a quantidade de ciclos até a ruptura. Então, o material ele vai romper a partir de um determinado ponto, onde está sendo mostrada aí a seta, iniciou-se a trinca e depois ele rompe. Então, é retirada a peça, né? Como eu falei, é estudado, né? Como é que foi a característica aí do rompimento, colocado, né, diversas outras peças e, como eu disse antes, os níveis de tensão vão aumentando. Depois de verificado isso aí, você não vai fazer apenas um ensaio para um nível de tensão. Então você começa com um nível de tensão mais alto, né? Onde, se o nível de tensão é mais alto, é provável que o número de ciclos e a peça vai receber antes de romper uma quantidade de ciclos bem menor. Então você vai ter uma média aí dos valores para um determinado nível de tensão aqui. Depois, esse nível de tensão ele é reduzido. Se o nível de tensão é reduzido, espera-se que a quantidade de ciclos aumenta, já que você está diminuindo a tensão. Então, também verifique-se aí uma média desses valores. Assim vai fazendo os diversos ciclos, sempre diminuindo, né, os valores de tensão. Tá? Vai chegar um ponto que o nível de tensão ele fica praticamente o mesmo nível de tensão e a quantidade de ciclos ele aumenta. Então vai haver uma tendência, né, de que a curva ela vai se comportar como uma reta na horizontal. Então essa curva em azul aqui é a chamada curva de tensão e ciclos. Isso daí você está observando o quê? Observando um material. Então você vai fazer para o material que você está pretendendo fabricar ou confeccionar uma peça.